Qual é o seu nome? Maria José de Oliveira. Dona Maria José, a gente quer conversar, assim, uma conversa mesmo, de como foi a sua infância, como que a senhora veio parar aqui no bairro. A minha infância é tão comprida, mas dá para contar. Não tenho muita história. Minha história, eu fiquei órfã de pai, de mãe, de pai. Vim para cá, fui morar em Tremembé, tinha 8 anos. Depois eu mudei para Vila Maria, já tinha 13. Comecei a trabalhar com 14 anos. Depois de 14 anos, eu mudei para Oitaim, tinha 16 anos. Eu trabalhava e os meus pais eram adotivos, era tio e tia. Aí eu trabalhei em casa de família, sendo pajem, trabalhei 4 anos e meio, saí para casar, casei, então até hoje já vai fazer 39 anos de casada. E vivo com o mesmo marido na minha casa. Aqui eu comprei meu Deus, foi... Já faz 34 anos, vai fazer 35, agora em agosto. Mas era feio, perigoso, tinha muita coisa errada. Aqui esse céu era só mesmo barro e... como tu diz, água do rio. Depois que esse céu chegou, melhorou tudo. Mas no dia das enchentes, perdi meus azulejos, botei outro. Perdi meus móveis, porque não existia, né? Mas depois que esse céu 3 pontes veio, foi só um ano, né? O ano veio, arrasou com tudo. Mas eu, como já fico um pouco distante, não entrou dentro de casa. Mas do outro lado da rua, encheu. Eu estudava no Céu 3 Pontes. Eu estudava, fui muito bem, eu acendi o fogo da Olimpíada da Amizade. Foi muito bonito. E tudo melhorou depois do Céu 3 Pontes. Aí veio a chuva, já fez o piscinão. A água não invadiu mais e agora nós estamos sossegados. Mas a minha história é muito comprida, mas já cortei pela metade. A gente adora história comprida. É história comprida. A minha história é comprida mesmo, mas eu já perdi a metade, né? A idade vai chegando, a gente vai esquecendo um pouco. Tenho 2 filhos lindos, trabalham, já tem família, cada um tem 2 filhos. E já estou aqui cuidando dos netos, junto com meu esposo trabalha na prefeitura também. E tem muita mais, né? E depois que nós mudamos para cá, aí eu comprei esta casa e tudo melhorou, mas a enchente foi muito feia. Minhas colegas perderam casas, perderam os móveis, perderam muitas coisas. Mas agora está bem melhor, né? Esperamos que vai melhorar muito mais com esta ponte que fizeram aqui, essa passarela, né? Que não tinha. Aqui era muito esquisito. Tinha muito ladrão, muito desocupado, sabe? Mas hoje a gente toma no paraíso. Estamos no paraíso. E o que mais a senhora lembra, assim? Já tinha muita construção, já tinha muito morador? Não, tinha pouco. Tinha muito pouco. Aqui era uma casa que não era casa, só tinha um terreno. A casa aqui a gente balançava assim, ó. O chão balançava também. Porque aqui é brejo, né? Aqui é brejão. Aqui é um brejo tão grande que a gente fura, dá meio metro da água. Meio metro que fura da água. Então, mas melhorou muito, aqui virou uma cidade. Ônibus só tinha de vez em quando, mas agora nós temos ônibus, temos perua, temos trem, que é pertinho a estação do Jardim Romano, né?
Tem a construção da nossa igreja católica também, que é muito bonita a história dela. Uma igreja era só um salãozinho, e juntou todos os moradores para nós construir a igreja daqui. E graças a Deus, trabalhei 8 anos na mesa do dízimo, que aí foi onde tudo foi melhorando. Né? Então essa igreja também ajudou muitas pessoas. E até hoje ajuda. A pobreza, eles ganham cesta básica, eles ganham roupas, trabalho também na pastoral da criança, lá da igreja, né? E aí nós vamos, devagarzinho, nós vamos suprindo, um ajudando o outro. Que nós também faz campanha do agasalho, nós faz campanha do quilo, que a gente ajuda para dar para outras pessoas. Né? E tem tanta mais, mas minha cabeça já não está muito boa. É. E aí a gente vai pelo bairro, o bairro melhorou muito, muito, muito. E até mesmo nas vigilâncias do bairro melhorou. Agora esses prédios melhorou bastante. Mas a água ainda continua, nos prédios ainda invade um pouco, mas já está superando esta dificuldade. E o rio? Alguma vez esse rio a senhora tomou banho, pescou? Não. Ninguém nunca ocupou esse rio, mas tem peixe. Infelizmente, mas tem peixe. É poluído, é feio, mas tem peixe. Se tem peixe, tem vidas, né? Mas ninguém usa o peixe, ninguém usa a água. Só faltava mais arrumar o rio. Mas estão arrumando. O que diz, não é o nome que vai por agora, é brejo ou não? É um nome que tem que eu não lembro. Mas estão arrumando lá para baixo, estão engrandecendo o rio, estão limpando os rios, estão pondo outro nome. Agora eu não sei como, não me lembro. Né? Mas estão arrumando, o rio estão arrumando. E depois que fizeram o piscinão, acabou todos os problemas. Mas o rio é sujo. Sem dúvida, né? Ninguém usa o rio para nada. A senhora falou que ficou órfã com 8 anos. A senhora morava onde? A senhora lembra? Aonde que eu fiquei órfã? Eu morava em Recife. A senhora Minha mãe, eu não conheci minha mãe. Fiquei com um ano e meio. Depois, com 7 anos, eu perdi meu pai. Depois, aí minhas irmãs não tinham como me criar. Aí apareceu essa tia que já morava aqui, que me trouxe para cá. Aí eu fiquei. São Paulo é tudo para mim. A senhora lembra alguma coisa de Recife? Lembro. Mas eu não gosto de lembrar, foi muito desprezo. Não gosto não de lembrar. Depois que te perde o pai e a mãe, a gente parece que é dona. É dona do destino, né? A gente cria asas e viaja para um canto, para o outro. Mas graças a Deus tudo foi bom para mim. Mas o desprezo depois de um pai e uma mãe, não é nem bom a gente lembrar, não lembro, não gosto de lembrar. Né? Mas cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava. Com 7 anos eu trabalhava, tomava conta de 4 crianças. E depois disso, aí apareceu essa tia que morava em São Paulo, foi que me trouxe. Mas eu comecei a trabalhar cedo. Eu limpei chiqueiro de porco, eu guardava lavagem quando eu era pequena, por isso que eu não gosto muito de lembrar. Eu gosto de lembrar o agora. Encerava a casa, a época era de encerar a casa com vermelhão. Então me contratavam para limpar, eu ganhava o quê? R$1,50, que era de primeiro, eu acho que era um cruzeiro e 50 centavos, né? Então eu encerava a casa, eu arrumava a casa, eu fui muito trabalhada. Eu não tive chance de ser uma criança, eu era uma criança adulta. E assim foi minha vida. Depois eu casei, vim para aqui para o Itaim, conheci meu esposo, trabalhando também. Casei com 24 anos. E aí, 2 anos eu passei sem.
sem ter filho. Mas ele não deixava eu trabalhar. Eu trabalhava em casa. Costurava, fazia uma coisa. Eu fui de 25 anos cabeleireira, manicure. E assim eu fui ganhando um pouquinho para ajudar o meu marido. Né? Depois eu fui trabalhar como cozinheira, fui diarista, depois arrumei cozinheira. Depois de cozinheira eu estou agora em casa. Não sou aposentada porque eu não tenho ainda 15 anos de carteira. Trabalhei muito sem registro. Trabalhei como com manicure 25 anos. Mas eu não podia abrir um salão. Porque era tudo para ajudar o marido. E criar os filhos, né? E assim é a minha história. Hoje eu estou aqui. Com 64 anos eu vou fazer. E sou dona de casa, doméstica. Faço ginástica duas vezes na semana eu faço hidroginástica. Faço também lá no CRI, eu acho que vocês não conhecem, é o Hospital dos Velhinhos. Eu faço a fisioterapia e faço ginástica. E assim é a minha história. A gente reduz em 15 segundos, em 15 minutos a gente conta uma história, né? Mas tem muito mais. Depois só que eu não lembro muito. Só que vocês puxarem. Vocês me ajudarem. Quando a senhora veio para cá, a senhora já estava casada aqui para o Romano? Já. Quando eu casei eu casei aqui no Itaim mesmo. Eu morei aqui no Itaim, bem no centro do Itaim. Eu morei desde 64. Era 64, eu vim para cá para o Itaim. E aqui a gente já conhecia. A gente visitava umas vizinhas, mas era feio demais, muito feio. Era feio, era brejo. Só tinha sapo cantando. Mas agora ficou uma cidade, né? Ficou uma cidade. E quando a senhora veio morar aqui, como é que a senhora se sentiu quando a senhora chegou? Olha, aqui foi assim, meu pai tinha casa, meus pais não, meu irmão de criação tinha casa no Itaim. Aí ele vendeu. E meus pais ficaram sem casa. Foi aonde eles deram 25 mil. Aí eu vim comprar a casa aqui. Mas era em quanto? Eu acho que era em 70. Minha filha nasceu em 74, não. Foi em 70 mais ou menos. Em 70. Eu comprei a casa dele, que não era aqui, na Rua Álvaro. Aí eles vieram morar pra cá. Mas era feio, minha mãe não gostava daqui. Minha mãe de criação. Mas eu gostava. Era um lugar sossegado, um lugar bom. Com todas as preocupações de bandido e ladrão, né? Tinha muito bandido? Era demais. Tinha um menino que ele já morreu. Que fazia miséria aqui. Mas ele morreu. E os pais eram policiais. Mas acabaram com... Você conhece? Você não chegou a ver essa história? Eu não me lembro, não. O pai era policial. Mas também os pais se mudaram, eles mataram ele. Foi uma coisa muito feia. Mas aqui era demais. Mas é como disse, tem gente que está olhando assim para roubar. Eu chego no portão e digo, o que o senhor deseja? Eu queria R$5 para poder comprar um tambor de gás. Aí eu venho, pego R$5 para que ele não roube a minha casa. Aí eu dou R$5 e ele vai embora. E aqui eu faço lanche, então aqui eu sou muito conhecida. Aqui eu vendo cachorro quente, pastéis. Então sou muito conhecida das pessoas, não mexe comigo, não mexe com a minha família. Então aqui a gente vive bem. Né? Fizemos amizade. Os ladrões são e não roubam os pobres. Isso, fala mais. Puxa mais que eu saio. Seus filhos nasceram aqui, já no Romano? No Jardim, nasceu no Itaim, porque aqui também é Itaim, né? Uhum. No Itaim, só que era bem no centro do Itaim mesmo. Os 2 filhos nasceram lá no Itaim. Porque eu sou mãe de 3. Um nasceu morto e os 2 nasceram aqui, no Itaim mesmo. Ainda tinha o hospital de Santa Teresa,
que agora é Jardim Helena. Mas o meu último filho nasceu aqui no Hospital de Santa Terezinha. Mas tudo aqui. Desde 64 que eu moro no Itaim. Que aqui Lá também, no centro. aqui também é Itaim, né? Aqui é considerado Itaim? Itaim. O Jardim Romano é por causa da Igreja Católica. Porque foi um pessoal chamado Romano que cedeu este terreno para fazer a Igreja Católica. Então, por isso, aqui chama Jardim Romano. Mas o certo mesmo é Jardim Célia. Aqui é Jardim Célia, não Jardim Romano. Jardim Romano é junto da igreja. Mas como agora, por causa do CEP, né? Aqui virou Jardim Romano. Tudo aqui é Jardim Romano. Até não tem um riozinho aqui. Do riozinho para lá não é mais. Já é Itaquá. Puxa mais. Puxa mais que sai. E a senhora chegou a conhecer essas pessoas que doaram o terreno? Não cheguei a conhecer, não. Eles não moravam? Não, nós já eram falecidos. Eles doaram e faleceram, né? Então a igreja é o Jardim Romano. Então é a igreja católica do Jardim Romano. Então aqui nesse pedaço a maior parte já entende por Jardim Romano. Porque é Jardim Célia aqui, o outro é Jardim. Então ficou tudo Jardim Romano. E para lá é o Itaquá. E esses peixes? Ah, esses peixes é do marido. Esses peixinhos aí é do marido. Tinha mais, mas morreram. Tinha vermelhinhos. Agora esses são mais duradouros. São grandes, né? Esse preto era pequenininho assim, ó. E cresceu. Esse é o divertimento do marido. E seu marido trabalha com o quê? Ele é servidor público. Ele, meu filho, é servidor público. Meu filho trabalha em creche, ele trabalha em Itaquera. Eita, vai longe. Vai longe. Ele trabalha lá. Agora está de férias. Mas ele foi a visitar uma irmã. Tem mais?